Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Enquanto cantamos grande, você que está lá atrás vai sentar aqui à frente, próximo do pastor. Por favor, não fica longe não. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, não vou demorar, até porque o segundo recorte, a carta direcionada à igreja em Tiatira, é um recorte rápido. Eu prometo que até 8h30 9h30, 21h30 eu encerro o segundo recorte. Agradeço de coração a presença de todos, a presença dos líderes de ministério, presença dos oficiais da igreja, o diaconato, presença dos pastores, dos irmãos que cantam, que pregam, que dançam, que dirigem culto, professor de EBD. Não vou nem olhar para ninguém, porque acredito que os irmãos estão aí, no nome de Jesus. Queridos, no final do primeiro recorte, a igreja é endereçada à igreja de Tiatira. Nós tivemos uma conclusão e a pergunta foi: quais são as suas marcas nos dias de hoje? Elas são positivas? São negativas? Você de fato está recebendo elogios de Jesus? Ou será que o Senhor Jesus olha para você e fica com o coração esmiuçado, com o coração abatido? Você está sendo um remanescente. O que é um remanescente? Aquele que foge de tudo aquilo que se constitui mal, daquele que anda na contramão do mundo, daquele que foge da aparência do mal. Ou você, de fato, é mais um na multidão. Está aí, é um adepto de Jesus, gosta de Jesus,
gosta da igreja, gosta do movimento, mas é apenas um adepto. Foi a conclusão do primeiro recorte. Vamos então, sem delongas, ao segundo recorte da igreja endereçada a essa igreja denominada Igreja em Tiatira. Queridos, anota aí na tábua do coração de vocês, Tiatira, uma igreja tolerante ao pecado, sob a reprovação de Jesus. É o segundo recorte que vamos trabalhar no dia de hoje, na noite de hoje, nesta quinta-feira. Uma igreja tolerante ao pecado, sob a reprovação de Jesus. E eu quero ler o versículo 20, que vai dizer assim: mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela tem ensinado, enganado os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios de idolatria. Meus amados, Tiatira estava crescendo, era uma igreja que estava crescendo, em pleno crescimento, e por isso Satanás procurava corromper, procurava deturpar, procurava corromper o seu interior. Interessante, meus irmãos, que em vez de atacá-la de dentro, de fora para dentro, ele atacava de dentro para fora. Satanás sabia do potencial de Tiatira e sabia do seu crescimento numeroso, crescimento de adeptos. Então Satanás, que é astuto, que é inteligente, e eu não quero aqui autopromover Satanás, mas eu não posso ser leviano e dizer que ele é burro, ignorante. Satanás é inteligente e ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe as suas mazelas, ele sabe aonde você é vulnerável, ele sabe o ponto fraco da igreja. Ele começa a mudar a estratégia, ele começa a atacar a igreja de dentro para fora. Seria muito fácil, à primeira vista, ele atacar a igreja de fora para dentro, mas ele usa o interior da igreja, as mazelas da igreja, o ponto fraco da igreja, as brechas da igreja, para atacá-la e assim ferir a igreja de dentro para fora. Então Jesus, ele vai reprovar a igreja, porque a igreja se permite ser atacada de dentro para fora. E um dos motivos que o diabo usa para atacar a igreja
de dentro para fora. Se chamava tolerância. A tolerância com o falso ensino e com a falsa moralidade e com a parcialidade. Olha como que uma igreja pode se destruir, se autodestruir, quando a mesma é tolerante a falso ensino. Quando ela desdenha a palavra, quando ela deixa de acreditar que a palavra de Deus é inerrante, quando ela começa a buscar outros meios, filosofias, quando ela começa a buscar outras situações para se autossustentar, ela começa a se corromper, ela começa a abrir mão do verdadeiro ensino. E também com isso, ela busca uma falsa moralidade. Ela tenta ser moral, mas como que ela vai ser moral se ela não está arraigada, adaptada, alicerçada à palavra de Deus? E com isso, ela se torna parcial. Tudo pode, o que tem, não tem nada a ver. Você pode pecar ali, você pode pecar aqui, você pode ter um namoro promíscuo, você pode adulterar, você pode falar do irmão, você pode frequentar lugares que Deus abomina, você pode aceitar argumentos que Deus não aceita, você pode permitir que o mundo entre na igreja, você pode, como crente, participar da mesa dos escarnecedores, você pode sentar à mesa e estar em comunhão com pessoas que estão bebendo, fumando, estão tendo uma vida mundana. O que tem são os meus amigos. É a falsa moralidade. Nós começamos a achar tudo normal, tudo comum. Achamos que é normal questionar, reclamar, brigar, falar mal, xingar, provocar, criticar, desdenhar, humilhar as pessoas. Queridos, como que um abismo puxa outro abismo? E eu quero ser muito categórico nessa noite e dizer: não tem jeito, ou você é crente, ou você não é crente. Ou você de fato firma uma aliança com Cristo, ou você vai se tornar um crente simpatizante. Se eu colocar agora um vídeo com uma cena obscena, eu tenho certeza que eu vou escandalizar todo mundo. Mas por que você assiste em casa? Por que você passa no seu telefone? Se eu contar uma piada aqui de mau gosto, você vai torcer o nariz. Mas por que você conta? Se eu falar aqui
que é normal eu me envolver com o mundo, eu me envolver com as jogadas do sistema, os irmãos vão falar que o pastor se perdeu. Mas por que você faz? Se amanhã os irmãos passarem e me verem sentado à mesa desse bar aqui, com pessoas tomando cerveja, conversando com essas pessoas, mesmo que eu esteja tomando refrigerante, não vai ser uma boa impressão. Por que você faz? Olha como que se torna injusto. Para alguns é pesado, mas comigo, eu sou de Jesus, eu tenho uma vida de oração, eu sou crente, eu oro, eu fujo da aparência do mal, eu trabalho na igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, e você sabe disso. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como misturar água e óleo. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Ou você se mantém reto, puro, ou tudo é balela. Essa falsa espiritualidade. Ei, se o seu eu ia falar Orkut, Orkut já acabou. Se o seu Instagram, se o seu Facebook faz você se autopromover e fazer beicinho e colocar cenas obscenas que vão desonrar a Deus, acaba com seu Instagram, acaba com seu Facebook, com seu Twitter, acaba com tudo. Se o seu telefone te faz pecar, volte à pré-história. Jogue fora o telefone. Volte a se comunicar por cartas. A igreja em Tiatira estava se vendendo, se corrompendo, estava recebendo a reprovação de Jesus, porque ela estava permitindo Jezabel contaminar a igreja de dentro para fora. Aí eu pergunto a vocês, não é o que acontece hoje? Não é o que acontece hoje? E meus irmãos, falar a verdade custa caro. Falar a verdade enjoa. Falar a verdade cansa as pessoas. Sabe por quê? Ninguém quer ouvir a verdade. Aí eu vou ouvir assim, pastor, muda o disco, muda a ladainha, traz uma mensagem diferente. Como? Se Jesus não trouxe nenhuma mensagem diferente, a não ser arrependa-se, a não ser cruz, a não ser céu e inferno, a não ser julgamento eterno. Domingo de manhã eu fiquei muito chateado. Quando a classe das senhoras, algumas irmãs não quiseram participar do evento dos jovens pela manhã, achando que era algo sem valor, sem importância. Como que uma igreja vai fazer alguma coisa sem valor, sem importância?
Como? É porque a pessoa está tão acostumada a viver assim, a se enfurnar em novelas, em filmes, em Netflix, em Globoplay, em situações do pecado, que acha que um evento jovem é oba-oba, é bagunça, e as pessoas não sabem responder a razão da fé, não sabem o que é tricotomia, não sabe o que é metanoia. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, contrapartida, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como tinha exercido em Israel. O nome Jezabel significa puro, mas sua vida é conduta negativa o seu nome. Foi Jezabel quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal, e misturou religião com prostituição. Ela não pôde só perseguir os profetas de Deus, mas também, além de perseguir os profetas de Deus, ela promoveu o paganismo. Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A libertinagem que ela pregava era uma verdadeira escravidão. A tolerância da igreja com o falso ensino provocava a ira de Jesus. A igreja em Tiatira abriu as portas para essa mulher. E a igreja atual tem feito o mesmo, tem escancarado as portas para essa mulher denominada Jezabel. Sexualidade, ideologias de gênero, filmes infantis que nas entrelinhas têm mensagens terríveis, contendas entre irmãos, esfriamento no meio da igreja, crente nominal, crente cheio de achismos, cheio de posicionamento, cheio de si, crentes cheios de vontade, cheios de desejos carnais. E é por isso que a igreja se corrompe, se vende a cada dia. Meus irmãos, o que tem acontecido na sociedade, em Cachoeiras de Macacu, não é por causa do aumento da violência,
é por causa da negligência da igreja. Nós não ensinamos o que é ser pai, o que é ser marido, o que é ser filho, o que é ser provedor, o que é ser família. Quando eu vejo uma notícia dessa, eu não fico apenas revoltado com a brutalidade, crueldade de uma pessoa, mas eu fico com vergonha como crente em saber que a igreja está omissa, não está evangelizando, não está formando caráter. E deixa eu falar uma coisa para vocês, o que aconteceu recentemente, isso acontece de montão no meio da igreja. Tem muitas valentinas crentes sofrendo, que o pai na igreja é uma coisa, a mãe na igreja é uma coisa, mas em casa só o sangue do Cordeiro. Talvez não aconteça agressão verbal, física, mas aconteça agressão verbal. Eu fico olhando a igreja atual, irmãos, e cada domingo eu percebo os crentes, as crentes, os meninos, as meninas com vestimentas mais mundanas, e o pai e a mãe não estão nem aí. Às vezes estão ensinando, mas estão cegos para dentro de casa. Desculpa estar falando um pouco arrastado, é porque eu sofri uma torção hoje de manhã, levando Manu para a escola. Eu estou com uma dor aguda no meio das costas. Aí mexer um pouco dói. Mas não tem importância não. Pai e mãe, já fiscalizou o guarda-roupa da sua filha, do seu filho? É a moda, todo mundo anda assim. Seu filho não é todo mundo, sua filha não é todo mundo. Pai e mãe já fiscalizaram os desenhos que têm saído na Netflix, desenhos aparentemente inofensivos, mas tem beijo homoafetivo, tem relação homoafetiva, tem mensagem subliminar. São lindos, são carinhosos desenhos, mas no fundo tem mensagem do diabo. Vocês sabiam que tem pais e mães que não sabiam disso, que seus filhos crentes têm amigos imaginários? Certa feita eu atendi uma criança que falou assim: pastor, o meu amigo pode sentar aqui? Eu falei: pode. Eu vou ter medo do amigo dele? Olha como a gente repreende aquilo que a gente tem que pisar na cabeça do diabo. E você não vê debaixo do seu nariz. É esse amigo imaginário que fala, se corta, você é feio, se joga lá de cima, se relaciona com outra mulher, com outro homem.
E você, pai e mãe, muito preocupado com a sua santidade, falando em línguas, rodando. Me fala aí uma vez que Jesus rodou, falou em línguas. Me fala. Sabe o que tem acontecido? Eu falo com dor no coração. Além do diabo estar usando a própria igreja para matar a igreja, tem usado a própria família para matar a família. É a esposa que não elogia, que não incentiva, que só fala mal, que briga, que grita, que expõe. É marido ignorante, é filhos que não apoiam. Aonde vamos parar, meus irmãos? Aonde vamos parar, minhas irmãs? Da onde deveríamos receber apoio e incentivo, só recebemos reprovação e palavras maldicentes. Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Sabia que você induz seu irmão ao pecado? Com o famoso, você sabia? Jezabel pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão. É isso que o mundo faz. Essa liberdade que o mundo oferece nada mais é que escravidão. A tolerância da igreja com o falso ensino provocava a ira de Deus. A igreja em Tiatira abriu as portas para essa mulher, e nós estamos escancarando as portas da igreja para uma falsa filosofia, um falso ensinamento, um falso achismo. E Jezabel não é só prostituição. Jezabel é domínio. Jezabel é achismo. Jezabel é espírito independente. Jezabel é preguiça, é procrastinação, é apostasia, é fazer esperando que o outro reconheça que você faça. Jezabel é domínio. Jezabel subia no púlpito de Tiatira para ensinar. E sabe quem tem subido em nossos púlpitos para ensinar? São as músicas que nós não observamos as letras. São os pastores do YouTube
que não analisamos a vida. Pastor, deixa eu dar um desabafo aqui. Eu gosto muito do pastor fulano de tal. Eu gosto muito do pastor que tem essa filosofia, esse posicionamento. Deixa eu lhe contar um negócio. Se você ficar doente, esse pastor que você gosta vai vir aqui orar por você. Esse pastor aqui vai vir aqui fazer o velório da sua família. Esse pastor te conhece. Nós temos a tendência de valorizar o que está distante e esquecemos de valorizar o que está pertinho de nós. Aí depois que perdemos, é tarde demais. E só vamos valorizar quando não temos aquilo que tínhamos, só que não valorizávamos. Jezabel exercia a docência da igreja em Tiatira. Docência é ensino. Ela ensinava a igreja. Eu falo para os líderes da igreja, os diáconos. Falta muito diácono aqui. Nós temos, junto com os candidatos, mais de 70. Falta líderes, pastores. Falta muitos que são representantes legais da igreja. O pastor, ele é do reino. Não é da igreja. Agora, o líder, o diácono, o oficial é da igreja. Sabe por que muitos pastores centralizam tudo? Porque aqueles que deveriam fazer, não fazem. Isso aconteceu em Tiatira. Jezabel só tinha o poder sobre a igreja, só tinha o poder sobre os ministérios, o púlpito e os demais lugares, porque aqueles que deveriam ser os guardiões da igreja estavam vendo a banda passar. O pastor faz, o pastor resolve, o pastor combate, o pastor resolve as pendências. Sabe o que gera ovelha saudável? Ovelha saudável. Pastor apacenta. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Não sei quantos diáconos tem aqui. Não sei quantos estão me vendo. Não é expor ninguém. Aprova o Senhor há algumas horas chamar Jaqueline. Eu estou muito triste. Jaqueline, esposa de Everaldo. Um câncer cruel, que em 2 meses, 3 meses, ceifou a vida dela. Terça-feira eu fui visitá-la, eu saí de lá em frangalhos.
está na glória com o Senhor Jesus. Daqui a pouco o corpo está chegando, vai ser velado um templo antigo. Aí eu olho à frente do templo antigo, não tem uma lâmpada funcionando. Está um breu terrível. Já tem um mês que pediram para trocar. Aí sabe qual é a vontade do pastor? Fazer tudo. Trocar lâmpada. Resolver questão de obra. Ver as necessidades da igreja. Contratar um ministro de música. Contratar um técnico de som. Para ver se funciona a máquina. Porque se não funcionar, a culpa é do pastor. Aí a família vai chegar daqui a pouco com um corpo. E parece um cemitério à frente da igreja. Mato grande, cheio de folha e um breu terrível. Cadê o meu diaconato? Aí não adianta agora improvisar uma lâmpada. É detalhes. Isso cansa, irmãos. Se o pastor fizer o que é operacional, ele deixa de fazer o que é primordial, que é apacentar a igreja, que é demorar horas e horas para preparar um estudo como esse e ter uma frequência mínima. E muita gente não está nem aí. Cadê o diaconato? Cadê os pastores? Cadê a liderança? Cadê os irmãos? Eu vou colocar ali na frente, campanha da libertação. Trago a pessoa amada em 3 dias. Vai lotar isso aqui. Isso dói, irmãos. Dá vontade de chorar. Dá vontade de entregar o ministério hoje. Irmãos, não é para ninguém não, é para você. É para você. Ouça. 2 ouvidos e uma boca. Esquece o vizinho do lado, é para você. Jezabel induziu os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascarar e enfrentar. Sabe por quê? A igreja não tinha poder para desmascarar Satanás, expulsar Satanás, botar um ponto final em Satanás e ser algo espantoso, porque não tinha moral nem credibilidade. E o diabo fazia o que ele bem entendia no meio da igreja de Tiatira. Naquela bonita igreja, e Tiatira estava bonita. No meio daquela bonita igreja, estava crescendo uma planta venenosa para acabar com a igreja. Naquele corpo saudável, tinha um câncer maligno. E começou
a crescer no meio da igreja. O inimigo estava encontrando guarida no meio da comunidade. Havia transigência moral dentro da igreja. Nesse contexto, meus irmãos, não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja. Meus irmãos, se eu subir nesse púlpito aqui para pregar, devendo Deus e o mundo, eu sou um lobo. Se eu subir nesse púlpito para pregar, dirigindo sem carteira, eu sou um lobo. Se eu subir nesse púlpito aqui para pregar, traindo a minha esposa, eu sou um lobo. Se eu subir nesse púlpito aqui para pregar, negociando com o prefeito, negociando com o sistema mudando, eu sou lobo. Olha como que o diabo é astuto, inteligente. Ele usa você, meu irmão, para acabar com a igreja. Ele usa você, meu irmão, para acabar com a santidade da igreja. Ele usa você, meu irmão. Não pense que eu estou emotivo porque eu perdi a Jaqueline, não. Estou sendo muito centrado e coerente. Porque dói no coração em ver uma igreja tão suja como nos dias de hoje, pecaminosa, uma igreja travestida, prostituída, que só pensa em dinheiro, em império, só pensa em show, só pensa em ganhar, em agarinhar, em ter, em obter. Jesus então demonstra o seu zelo pela igreja. E como que ele demonstra o zelo pela igreja? Denunciando a falsa doutrina e a falsa moralidade. Olha o verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Estamos transformando a casa de Deus em um prostíbulo, com palavras, ações. Olha a falsa doutrina que estava na igreja. Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Aí tem gente que me manda mensagem: pastor, não vou no culto hoje. Eu quero ver quando Jesus voltar. Se você vai mandar também essa mensagem: Jesus, não vou subir hoje não. Irmãos, tem muito crente cometendo o pecado comercial. O que significa isso? Não quer perder privilégios, vantagens, negociata.
não quer perder emprego, não quer perder vantagens, remunerações, tem que bater meta. Para tanto, eu tenho que ir naquela festinha secular. Não dá não, meus irmãos. Era a filosofia de Jezabel. Vocês precisam se manter firmes, porque vocês não podem ter prejuízo financeiro. E isso estava levando Tiatira à decadência. Jezabel ensinava que amar ao dinheiro era melhor que amar Jesus. As exigências materiais eram melhores que exigências de Deus. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. O argumento dela era: para vencer Satanás é preciso conhecê-lo, e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha conhecido tudo no meio da experiência. Mas a palavra diz que não podemos viver no pecado. Nos diz que já morremos para o pecado. Paulo diz: não podemos viver na malícia, sede crianças. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. E o que devemos ser é simples para o mal. Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Terminando, a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismo. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo. Mas, queridos, também na carta que é endereçada a Tiatira, nós encontramos Jesus confrontando a igreja e falando: arrependa-se, arrependa-se. Jesus trata a igreja dele, primeiramente com juízo, e confronta com misericórdia. O versículo 21 vai dizer: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Sabe como que Deus ama a igreja? Sabe como que Deus confronta a igreja? Através do juízo. Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele não tem prazer na morte do ímpio,
Ele não quer que nenhum se perca. Ele chama todo mundo ao arrependimento. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça, é uma oportunidade de voltar para Deus. As portas da graça estão abertas, os braços do perdão estão estendidos, mas Jesus te dá um tempo e espera você se posicionar. E Ele não tem dificuldade de ver você escolhendo o pecado e indo para o inferno. É contigo mesmo. Mas Jesus, como fez com Jerusalém, Ele faz com os faltosos, aqueles que estão errando. Ele alerta, como bem falou em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhotes, como galinha junta seus filhotes, e vós não o quisestes. João 5,40, doutra feita, Jesus disse, contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, Ele quer te dar vida eterna. Se você quiser, se você permitir, se você se submeter à plena vontade dEle. A disciplina de Jesus é um ato de amor. Jesus traz o sofrimento. Ele transforma o leito do adultério em leito de sofrimento. Ele transforma o prazer do pecado em chicote de disciplina. Ele usa todos os recursos para fazer você se arrepender. Mas tem muita gente que mesmo assim prefere a perdição. Naquele grande dia, e eu encerro, eu já passei da hora, o cordeiro que virá como leão, estará irado e vai jogar toda a palha no fogo. E o trigo nos céus, e vai separar toda ovelha do bode. Querido, muda. Não muda para o pastor, não. Não chega para mim e fala, pastor, eu mudei. Pastor, eu sou uma bênção. Eu não posso fazer nada por você. Fala para Deus, muda para Ele, mostra para Ele. Eu sou um mero mortal, pecador, falho, que estou lutando para ir para o céu.
A mim você engana, mas a Deus é impossível enganá-lo. Semana que vem, o último recorte. Uma igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor. E eu termino dizendo: cuidado com a ira de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, sonda-me, perdoa os meus pecados, arranque as minhas máscaras, lance fora a maledicência, a iniquidade, crie-me um coração puro e um espírito reto. Muda o meu caráter, a minha conduta, o meu comportamento. Eu não quero ser uma farsa. Eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Eu não quero ser igual a Tiatira, por fora bonito, uma boa pessoa, mas por dentro, dominado, norteado por toda sorte de pecado. Me visita no oculto, Deus. Quando ninguém me vê, quando eu mexo no telefone, quando eu penso mal daquele irmão, quando eu tenho atitudes pecaminosas, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu me arrependo, peço a tua misericórdia, abre os meus ouvidos, o meu coração, e me faça fugir da aparência do mal. Que o amor de Deus, que a graça, que a presença do Espírito Santo possa invadir cada coração e cada mente, e que possamos sair daqui desejosos em fazer a vontade de Deus. Senhor, visita Everaldo, Jaqueline, Caio. Visita, Senhor, a mãe da Jaqueline, o irmão, toda a parentela, Senhor. Que momento difícil. Sabemos que nada foge do teu controle e tu tem um propósito, mas somos humanos e sentimos. Que o Senhor possa vir com alento, refrigério, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, acalmar os corações e consolar, e que nós, como igreja, possamos nesse tempo chorar com os que choram, Senhor, nos comover e nos colocar à disposição, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?